quebrar o gelo, era combinado. Já Ah, começa entendi. já Funcionou. começa o webinar já com a frase do ano, do ano não, dos últimos 2 anos, né? Verdade, cara. Tá no mudo, tá no mudo. Ai, bom dia, gente. Bom dia. Foi legal, já deu para quebrar o gelo aqui. Espero que todos estejam bem. Uma quarta-feira bonita aqui em São Paulo hoje, né? Um dia ensolarado. Não sei se de repente tem gente de fora aí. Se você for de fora, manda aqui no chat de onde você é, só para a gente saber. É bacana começar com essa interação. Espero que agora sim todos estejam me ouvindo, né? Sem estar no mudo. Primeiro eu quero agradecer, gente, a presença de cada um de vocês aqui, né? Dizer que é um prazer para nós, é um privilégio poder estar com vocês nessa manhã, para a gente ter esse compartilhamento de conhecimento. Espero que seja um tempo bem legal. Olha aí, galera do Rio de Janeiro, Floripa, Barueri, vizinho, Sorocaba, já morei em Sorocaba, hein, Rodrigo? Muito boa a cidade. Manaus, 50 graus. Gente, esse aqui deve estar uns 28, tá com calor. Imagina em Manaus. Que legal, gente. Bacana ter vocês aqui com a gente. Clebão, quero te agradecer, cara, mais uma vez aí pela oportunidade, pela parceria. Abrir espaço para você dar um oi para a galera aí também. Legal, obrigado, Valadão e time da TD Cinex. Os clientes que estão aqui nessa lista, seletos, de várias cidades, agradeço a todos aí pela participação. A TD Cinex vai fazer uma apresentação de Microsoft e no final eu vou fazer uma apresentação da PC4 também. Então, né, aproveitem, nesse momento eu não vou tomar muito tempo do pessoal, não sei se tem mais alguém que vai falar aí da TD, acho que a Carol acho que fala também, né? Mas se não, já deixo aqui para o Valadão e para o Bruno, Luiz também, né, fazer a apresentação. Obrigado novamente a todos. Valeu, que isso, Kleber. A gente que agradece novamente. Bom, gente, como o Kleber disse aí, eles vão falar no finalzinho também, fazer uma breve apresentação aí da PISE. E depois que o Kleber falar, eu vou liberar aqui no chat uma pesquisa de satisfação, que é importante que vocês preencham para nós sabermos aqui também, termos o feedback de vocês. E preenchendo essa pesquisa de satisfação, vocês vão estar participando do sorteio de um brinde, tá bom? Então, peço que todos preencham aí quando for liberado, eu vou estar avisando aqui no chat também. Os meninos vão estar apresentando aí, o Bruno e o Luiz, eles são aqui da TD Cinex também. A Raquel Kimi também vai falar, tá? São feras no assunto, gente, manja demais. Aproveitem, espremam eles, porque eles vão com certeza conseguir ajudar vocês, tá? Podem tentar interagir com a gente aqui no chat durante a apresentação. Enquanto um estiver apresentando, a gente vai estar ajudando vocês com as dúvidas no chat, tá? Então, creio que não deixaremos perguntas sem respostas, tá bom? No final, eu entro para fazer o fechamento e eu explico um pouquinho mais do sorteio, como será feito. Beleza? Eu acho que eu só esqueci de me apresentar, né? Falei, e não falei quem eu sou. Bom, eu sou o Roberto Valadão, eu sou especialista de produtos aqui na TD Cinex. Tá? Então, no que a gente puder estar ajudando vocês aí, podem contar com a gente. Eu vou passar a palavra agora para a Raquel. A Raquel é nossa BDM aqui na TD Cinex e tenho certeza que esse assunto que ela vai falar agora é muito bacana, que com certeza vai ajudar muita gente aí. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham um bom evento. Qualquer dúvida, qualquer coisa, não hesitem em nos acionar aqui no chat, tá bom? E a gente está aqui para tentar ajudar vocês no melhor possível. Beleza, gente? Agradeço, obrigado. Raquel, é contigo. Interajam, gente, Obrigada. interajam, mandem um monte de pergunta que a galera gosta, hein? Eita, nós, coisa boa. Bom dia, pessoal. Obrigada também aí pela presença de vocês. Vocês estão me escutando, né? Não estou no mudo, não. Não, a gente Sim, está estava ouvindo, vendo. está ouvindo. Então tá bom. Vou falar de um assunto muito rápido aqui. O intuito hoje é que os meninos possam falar mais sobre as ferramentas Microsoft. Mas eu imagino que tenha clientes aqui que estão hoje na modalidade que a gente chama de MOSP, que nada mais é que a modalidade direta da Microsoft. Então, se hoje você compra através de um cartão de crédito no site da Microsoft, a gente chama isso de MOSP ou Web Direct, é a mesma coisa, tá?
Como que a gente atua hoje, tanto a TD Synnex quanto a PeasY4? Hoje a gente trabalha na modalidade que a gente chama de CSP, que é o Cloud Solution Provider. A licença em si, ela é exatamente a mesma. A forma como você acessa, tudo é igual. O que muda é o atendimento, o suporte e a consultoria que você tem. Então, até coloquei aqui, eu estou compartilhando a tela com vocês, um slide que faz um comparativo. Então, hoje, se você compra lá no site da Microsoft, você paga com cartão e você tem uma taxa aí do IOF, acho que hoje está em 5,38, né? Era 6,38, hoje está em 5,38. Então, com a TD Synnex mais a PeasY, vocês não têm essa taxa, porque é tudo via boleto bancário, tá? Então, esse é um dos pontos de benefício. Mas eu diria que a maior vantagem não é essa, né? Porque a gente está falando de valor e aí, ok, é uma vantagem competitiva. Mas quando a gente entra no quesito atendimento, né, e suporte, é onde eu vejo a maior vantagem. Porque quando a gente fala de um atendimento personalizado da PeasY4, você está lidando ali com pessoas que você tem um fácil contato. Então, eu tenho um problema aqui com o meu produto, eu preciso de um atendimento, vocês vão ter primeiro o atendimento da PeasY, que aí é indiscutível, vocês já conhecem. Atendimento comercial, né, Raquel? Atendimento comercial e técnico. Vai Exatamente. ter um ponto focal que vai te ajudar, né, para resolver os problemas, não apenas tecnicamente, né, ser o ponto focal, né? Isso mesmo, exatamente. E eu brinco assim, que quem compra no MOSP não tem suporte, porque hoje, se você tentar abrir um suporte com a Microsoft, você vai ficar por horas ali no telefone e você não vai conseguir resolver, porque não é o objetivo da Microsoft. A Microsoft tem parceiros ali de forma indireta exatamente para apoiar nisso. Então, o objetivo da Microsoft é que os clientes comprem através dos parceiros. Então, é a maior vantagem aqui para vocês. Tá? Então, tem a parte de suporte, a parte de atendimento. Além disso, hoje, isso eu estou falando de licença, né? Quando a gente vai para a parte de Azure, vai um pouquinho além isso, porque aí a gente consegue entrar numa parte de otimização do ambiente, coisa que se você estiver lá com a Microsoft, você também não tem. Aí eu estou falando de FinOps, tá? Que é olhar para o teu ambiente, fazer uma aquisição de uma instância reservada. Então, hoje, quando você compra direto com a Microsoft, você não consegue fazer compra de instância reservada. E quando você compra com a gente, né, a PeasY4 mais a TD Synnex, a gente consegue olhar para o teu ambiente e te prestar uma consultoria de como você pode gastar menos no teu ambiente Azure. Então, além de tudo, né, de não ter o IOF, de ter o suporte, você consegue ter também uma análise de como otimizar, porque aí você vai ter um suporte de serviços gerenciados também, tá bom? Eu só queria apresentar algumas dessas vantagens. Se alguém tiver dúvidas Eu também, tenho né, uma Clever? pergunta como se eu estivesse do outro lado. Se eu quiser Pode migrar, se eu falar. gostei, né, dessas diferenças, é, é automático o processo, ou seja, basta você entrar em contato aqui, o cliente entrar em contato com a gente e Uhum. ele simplesmente é migrado, né, automaticamente dentro da plataforma. É simples fazer isso? Se tiver em licenças, você vai ter que olhar a data que finaliza o teu ciclo. E o ciclo do cliente ele vai variar, não é um ciclo fixo. É a data que você começou o teu contrato. Isso vem ali na fatura da Microsoft, naquele PDF que ela te envia todo mês, tem a data do teu ciclo. Vamos supor que o teu ciclo termina dia 7. Então, eu sempre sugiro 3 dias úteis antes você fazer a compra com a PeasY4. E aí você tem esses 2, 3 dias para cancelar na Microsoft. Depois que essas licenças refletirem no teu portal, você cancela na Microsoft e passa a ter um contrato CSP com a gente, tá? Quando Isso tem para dados, licença. 365, é o que você vai falar, né? Isso, isso. É porque aí para Azure é um processo diferente, tá? Aí eu já explico de 365 Azure. a gente fez uma vez de um cliente, foi automático, assim, os dados mantiveram ali, né? Uhum. Simplesmente só Ah, trocou a sim. cobrança. Não precisa fazer nada com relação à atribuição de licença e não precisa fazer absolutamente nada. Que a Microsoft ela enxerga a quantidade de licenças que você tem em CSP, né? Quando a gente fala de cloud. E a quantidade de usuários que você tem ativo. Então, não precisa fazer nada no teu ambiente, nem na parte do admin, Perfeito. tá? E para Azure, para você fazer a migração de MOSP para CSP, a gente pede um relatório para fazer uma estimativa, né? Claro, você vai querer saber quanto que você vai pagar em CSP, né? Às vezes pode ter algo diferente ali, até porque a gente vai olhar para a otimização do teu ambiente, pode ser que fique mais barato, normalmente fica um pouco mais barato, tá? Aí a gente manda isso você aprovando. A gente cria uma assinatura aqui na TD Synnex,
e a gente faz uma análise de quais são os recursos que são migráveis e os que não são migráveis. Pode ser que exista um recurso que não seja migrável. É bem simples, tá? O nosso time ele faz todo esse ambiente de novo que não for migrável. A maior parte é sim migrável, tá? A gente manda esse relatório de forma organizada, bonitinha para vocês. E a gente faz isso num horário que seja de acordo com o que vocês decidirem. No final de semana, à noite, enfim, de que não vá atrapalhar a produção de vocês. E aí essa assinatura passa a ser CSP e deixa de ser MOSP. Tá? É bem simples mesmo. Tá bom? Aí se alguém também tiver em MOSP e quiser entender como que é o processo, saber valores, receber uma cotação, só falar aí com o time da PZ4, que eles vão também, junto com a gente, trabalhar em cima dessa oportunidade, tá bom, gente? Excelente. Acho que agora o time Muito pode obrigada. entrar na parte técnica mesmo da apresentação, né, Luiz? Isso. Perfeito. Enquanto isso, não sei se é o Valadão que vai responder, tem uma pergunta do Rodrigo, ou vai responder no chat ali, que eu acho que vão surgindo perguntas que eu acho que no chat mesmo, né? Já dá para Sim, fazer, isso certo? mesmo, Kleber. Perfeito, Pessoal, pode perfeito. mandar a pergunta no chat aí e a gente vai respondendo durante o evento, tá bom? Tá, já tem duas aqui. Isso. Beleza. Que bom, bacana, é isso aí, gente. Vamos lá, Bruno, Agora, Luiz. Bruno, Luiz, é com Valeu. vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Um excelente dia a todos. Reforçando, é um privilégio, um prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã. Por mais que nossa parte seja técnica, mas a gente quer passar, e na verdade preparamos um workshop justamente para demonstrar um pouco do dia a dia colaborador em si, utilizando as ferramentas de Microsoft e também na parte administrativa, onde que ele faz alguma configuração ali, cria uma política, tudo mais, tá? Então, nossas apresentações estão gravadas, né? Nós preparamos o workshop antes, justamente para não ter nenhum problema ali, né? Na hora de acesso, algo mais, né? Para ficar bem fluido. E espero que gostem, foi preparado e a gente tem feito esses eventos, tem sido um feedback muito positivo, espero receber feedbacks de vocês, pode ser positivo ou negativo, para a gente melhorar também, sem problema nenhum, tá? E aí já passo a bola para o Bruno Serafim, ele vai iniciar, depois eu volto com vocês na metade aí da apresentação, tá bom? Perfeito. Vamos lá, pessoal, muito bom dia, tá? Eu e o Luiz, nós somos da equipe aqui de engenharia de pré-vendas, né? Então, tudo que vocês têm de dúvida referente à parte de licenciamento, a parte de Azure também, né? A gente vai comentar um pouco hoje, não vamos nos aprofundar, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, né? Dessa solução do 365, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvida, pode contatar a Pise, tá? Que vocês mandando esse questionamento, chega para a gente consegue dar um suporte, fazer alguma reunião específica com vocês, demonstrar algum produto. Então, a gente foca nessa parte de Microsoft para dar essa solução para vocês, tá? O workshop hoje é focado num produto que nós usamos no dia a dia, desde sempre aí, né? Desde todos os momentos que a gente tem nessa parte, digamos, de vida virtual, né, e presencial também, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa parte do 365, né? O 365 é uma ferramenta que a gente fala que ela é completa, né? Ela já nasceu por natureza dessa forma, tá? Para atender todas as demandas, tá? O foco que a gente vai colocar nesse workshop aqui é a parte de colaboração. Por exemplo, estamos fazendo essa parte do uso do Teams, que é uma ferramenta que a gente sabe que é bem colaborativa. O Luiz vai fazer essa interação, né, numa das apresentações que ele vai tratar agora na demonstração. Então, a gente consegue reagir, brincar, conversar. Tá? E também tem a restrição, né, que nem todos conseguem fazer isso, para que a gente consiga ter essa parte do workshop que consiga fluir numa direção, tem um tempo específico, né? Então, essa parte de colaboração com o Teams, a gente consegue compartilhar arquivos, fazer uma parte de uma ligação somente, compartilhar o vídeo, ter essa parte de interação de reações, fazer uma parte, digamos, de desenhar na parte da tela, fazer um scope em si, e a gente consegue ter toda essa interação. Então, a colaboração com o Teams foi bem avançada com essa parte, digamos, que a gente tratou nesse novo, digamos, real, né, a nossa nova realidade com a parte da pandemia, tá? A parte de segurança, uma garantia que a gente tem que os nossos dados ficam protegidos, com a parte do Defender, vai ter essa demonstração também, tá? Para garantir que a segurança desde a nossa casa, o nosso dispositivo que a gente tenha, né, até na empresa, a gente consiga garantir que mensagem,
via Teams ou um e-mail, algo do tipo, ele esteja dentro de uma política ali que ele é mantido pelo Defender e a gente consiga se sentir protegido e não tenha perigo nessa parte, digamos, de um ataque, algo desse tipo virtual, tá? A produtividade a gente fala que aumentou bastante, por quê? Aquele tempo que a gente tinha no deslocamento, que a gente ia à empresa, pegava o carro, então pegava um ônibus, pegava um Uber, né? A gente consiga diminuir esse tempo e aumentar aquele tempo que a gente tem na parte de máquina, né? Então a gente consegue simplesmente fazer de qualquer local remoto, ali onde a gente tem uma conexão com a internet, a gente consegue fazer, desempenhar todas as nossas funções, tá? Então falando nesses pontos, né, a gente coloca como se essa nova realidade que a gente tem, né, desses últimos aí 2, 3 anos, né, com a pandemia, né, isso fez com que as empresas mudassem essa realidade, né? Então antigamente a gente ia no escritório, entre aspas, batia o cartão lá no escritório, que nem a gente fala, né? Então a gente trabalhava de forma 100% presencial, todo dia ia, ficava lá, tinha as nossas reuniões presenciais, conversava com os nossos amigos, tinha aquela interação maior, né, no físico, tá? E a pandemia veio e foi essa disrupção de tudo que a gente tinha, né? Então teve essa quebra de todo esse normal anterior que a gente vivia para esse novo normal, né, onde conseguimos nos conectar de qualquer localidade, garantindo essa parte de trabalhar, e a ferramenta do 365 é uma ferramenta que ela evoluiu dessa forma, tá? Então, a gente pensa nesse mundo novo, né, com toda essa parte de conectividade que a gente tem, uma ferramenta completa, tá, que faz essa parte do poderio também da nuvem, né? Então, a gente não tem uma necessidade de ter uma instalação física na nossa máquina, tá? O nosso licenciamento, a gente consegue fazer com que ele seja, digamos que parcial ou total, tá? A gente vai mostrar ali no final a diferença dos licenciamentos que a gente pode ter, tá? E pensando sempre nessa parte, né? Nesses pilares que a gente fala, né? Essa necessidade que a gente tinha 100% de estar ali, a gente mudou. Então, a nova forma de fazer negócio é essa colaboração que a gente tem de conexão, tá? Então, a gente não precisa sempre marcar com o cliente. Ah, vamos lá marcar no escritório. Isso se tornou um pouco mais, digamos, disperso, porque a gente não consegue ficar, né? Por exemplo, todo mundo mandou a localidade, né? Legal, pessoal no Espírito Santo, Manaus, tá? A gente não está num evento presencial, mas a gente está num evento que a gente consegue interagir com todo mundo, tá? Tem essa limitação ali do chat, como a gente está falando, né? Nem todo mundo consegue abrir a câmera, o microfone, né? Mas a gente consegue conversar, falar, interagir 100%, tá? Isso das localidades que a gente se encontra, tá? Então teve toda essa mudança, essa cultura que a gente tinha foi modelada ali, foi mudada, teve essa disrupção por conta da pandemia, né? A parte de segurança, a gente sabe que a todo momento a gente recebe e-mail de pessoas, digamos, de colegas de empresas, né? Então a gente recebe muito e-mail, tem hora que a gente olha ali, ah, sua conta, sei lá, do bebê teve uma alteração na chave, sua conta do Bradesco, sua conta do Itaú. Então a gente tem hora que nem tem conta naquele banco, mas a gente recebe isso, né? Aquela tentativa simplesmente de roubo de dado, né? Então a gente sabe que esse tipo de ataque acontece, né? Então pode ser um parente seu que clicou no nick e não sabia e teve essa, digamos, essa conta hackeada, né? Ou os próprios funcionários da empresa, né? Tá mexendo em um e-mail ali corporativo, algo do tipo, e não percebeu que não era dele, né? A gente, aqui na TD Cinec, a gente tem muito isso, né? O nosso time de TI sempre manda esse tipo de, digamos, de isca, né? Que eles falam assim, ó, vamos ver o que que acontece, né? Para ver se tem um reporte dos funcionários, né? Então, para quê? Para que a parte de segurança seja garantida. Tá? Então, sempre que tem esse tipo de e-mail, é legal reportar, né? Então, você consegue reportar da própria caixa do Outlook, como se fosse essa parte, digamos, de um e-mail suspeito, tá? Esse e-mail, ele é avaliado, tá? Então, você reportando pela parte do seu Outlook ali, é legal reportar para que isso não ocorra, para que eles consigam barrar, tá? Porque a gente sabe que tem muita sujeira pela internet relacionada a isso, né? Então, tem muito lixo eletrônico e fica muito ruim, tá? A parte de custo que a gente tem, né? A gente pensa num produto completo que ele vai fazer o quê? Fazer com que você economize custo mesmo, tá? Então, com licenciamento ou dois, você consegue fazer com que
esse produto atenda a sua necessidade, tá? Gerando uma economia, gerando toda essa gestão simplificada de uma aplicação única, tá? Que você consegue trabalhar de forma assim completa, tá? Tudo isso a gente fala aqui vem da parte da nuvem, por quê? Você não precisa de uma instalação física na sua máquina para usar o Office, tá? Nesse mês passado eu saí de férias e começou uma falha na minha máquina, eu deixei na parte do time de TI da empresa, né? E utilizei em uma outra máquina, não com uma instalação física. Entrei no office.com, que a gente vai dar uma demonstração agora, tá? E esse office.com, ele faz o quê? Ele habilita todos os programas para você, tá? Então você tem a parte do Outlook, tem o Teams que você pode usar ali, tem a parte do Word, tem a parte do Excel. Você consegue fazer isso ser uma instalação física, tá? Então você consegue trabalhar de maneira completa na parte de nuvem em si, tá? Não dependendo de fisicamente. Isso você consegue economizar o time de TI ali para não precisar fazer esse tipo de instalação, o tempo deles, tá? E consegue também não gastar recursos da sua máquina, tá bom? Então a gente vai conversar agora um pouco dessa parte de demonstração, né, que é a interação que a gente tem, tá, com relação a essa parte. Igual o Luiz falou, né, a gente fez a gravação disso para que não tivesse nenhuma falha, né? Na demonstração a gente faz isso para que o tempo flua e a gente consiga, tá? O primeiro programa que a gente vai conversar aqui é a parte do Hello, né? Esse é o usuário da Megan Boy. A gente consegue fazer o quê? Através da sua reconhecimento facial, tá? Ele consegue desbloquear a sua máquina e não necessitando de uma senha, tá? Isso é uma forma de garantir a segurança, sim, porque geralmente a gente cria aquela senha bem complexa, né? A data de aniversário com o nome do filho ali, coloca um arroba para falar que colocou um caractere especial, um asterisco, né? E sim, infelizmente isso é uma maneira simples de um hack jogar um dispositivo e conseguir desbloquear a sua máquina, conseguir pegar seus dados, acessar a máquina da empresa, tá? Então, o que o Hello faz? Ele, com essa identificação, quando a gente clica no login, ele começa a pular na tela, aquele olhinho que ele fica, né? E ele, dentro de alguns milissegundos, ele consegue desbloquear o dispositivo para você, tá? Então, você consegue trabalhar já em questão de minutos ali, consegue. Se você está em um ambiente que ele está com pouca luz, ele não consegue utilizar a parte da sua câmera, tá? Ele vem pedindo um PIN, tá? Então, você coloca um PIN lá de 6 dígitos, ele consegue desbloquear a sua máquina também, tá? Então, ele é prova de falha com relação a isso, tá? Agora, outra forma que a gente tem de acessar a nossa máquina é tendo um segundo fator de autenticação, tá? A gente sabe que todos os dispositivos hoje precisa disso, tá? Tem essa real necessidade por conta desse tipo de invasão, tá? Então, você clicando no seu login, ele pede para que você digite sua senha, tá? Então, você digita a sua parte de senha em si, manda entrar, e ele no seu dispositivo Android ou iOS, né? Ele vem na tua tela e falar já direto, né, para você que você está acessando aquela conta naquele momento, né? Então o Authenticator ele vem e você aprova ou nega, né? Infelizmente acontece isso, tem hora que a gente nem está acessando, né? Daí você aprova e ele vem para que você desbloqueie com o PIN do seu celular, com a sua digital, né? Com um desenho padrão que você tenha, ele pega e desbloqueia aquele login na sua outra máquina que você está acessando, tá? Então você coloca ali que é uma máquina confiável que você tem, você dá um sim e você consegue logar para mexer nas aplicações que você tem no seu dia a dia, tá? Então você consegue fazer esse uso de uma ferramenta segura e que você consegue, digamos, autenticar, tá? Aqui é o portal que eu estava falando do Office, né? Então tem todos os produtos que a gente usa no dia a dia com relação ao nosso licenciamento, tá? A gente vai mostrar um pouquinho da parte do Outlook, que é o que a gente vai mostrar essa tratativa de e-mails, compartilhamento, tá? A gente vai mexer um pouquinho nessa parte agora, tá? O primeiro demonstração aqui que a gente vai fazer é relacionado ao Outlook, é uma abertura de arquivo, né? A gente vai no e-mail da Line Robbins, tá? A gente recebeu esse e-mail dela, tá? Nesse momento a gente fala que desde sempre o Defender fica ali mexendo, executando o segundo plano, tá? Para ele garantir que esse arquivo seja íntegro, tá? Para que seja um arquivo desse tipo mesmo, né? E você consegue ter aquela prévia, né? Você consegue fazer essa abertura do arquivo e visualizar, tá? Então, é uma notícia que tem um novo modelo de bicicleta, né? A gente consegue ver esse documento, mexer nele, interagir com ele, tá? E com essa interação, a gente já sabe que o Defender fez essa varredura para ver se não é um arquivo que tem alguma infecção, algo desse tipo, tá? Nesse como se fosse de uma maneira mais, digamos assim,
proativa dele de demonstrar que aquele arquivo está funcionando, tá? Então, ele tem essa inspeção ali do documento em si, tá? Uma outra ferramenta que ela é bem útil quando a gente está usando o e-mail é o OneDrive, tá? Então, quando eu visualizo esse arquivo, eu consigo já compartilhar no mesmo tempo, né? Então, eu consigo salvar ele para a parte do OneDrive, tá? Em um momento futuro, eu consigo já compartilhar com todos os meus dispositivos, né? Acessando meu OneDrive no outro dispositivo, tá? E compartilhar com a minha equipe, tá? Então, a gente vai fazer esse acesso agora ao OneDrive para visualizar esse arquivo que foi, digamos, colocado na nuvem, tá? Eu entro na parte, digamos, dos aplicativos que ficam ali, tá? No OneDrive, eu tenho esses arquivos que eu mexi agora, tá? Os meus arquivos são esses anexos que a gente tem, tá? Esse arquivo que eu acabei de baixar, ele fica disponível lá. Eu seleciono ele, tá? Para compartilhar com o meu time, por exemplo, né? Então, eu vou lá, copio para uma pasta, tá? Entro na minha estrutura de pasta, que eu já tenho criado, é de maneira bem simples a gente fazer essa criação, tá? Coloco, digamos assim, no diretório que eu quero compartilhar com o meu time, né? Vou lá na estrutura de pasta, coloco nessa parte de imprensas e mídia que ele coloca, né? Coloco aqui, copio esse arquivo que eu acabei de baixar, ele vem na direita uma mensagem relacionada a que foi concluída esse upload ali de arquivo, né? E eu consigo, a partir desse momento, mandar uma mensagem para minha equipe de WhatsApp, Telegram, qualquer comunicador, o Teams também. Eu falo, ó, pessoal, eu coloquei um documento, vocês podem utilizar lá, tá? É um documento novo, e eu consigo ter toda essa parte de colaboração, tá? Com todo o meu time, né? Então, é uma forma de simplificar o trabalho, eu não preciso ficar acessando cada hora em um dispositivo para fazer um download, tá? Não preciso ficar mandando um monte de e-mail. Não, eu só mando uma mensagem, falo, pessoal, entra lá que já está compartilhado no nosso grupo, né? Isso é uma forma de trabalhar todo mundo junto no mesmo arquivo, visualizar e não ter essa necessidade de ficar toda hora fazendo essa parte, né? Então, você consegue visualizar num diretório ali de rede essa parte, né? No caso, o OneDrive, ele fica num drive que você consegue fazer esse compartilhamento com todo mundo, tá bom? Agora a gente vai fazer uma abertura também de um e-mail da LineRobs relacionado à parte de links, né? Igual a gente está falando que o Defender ele fica trabalhando para fazer essa verificação, essa validação, tanto de arquivo quanto da parte de link em si, né? É uma ideia que ela passa aqui com relação a presentes, né, infantis, né? Então a gente clica em link deles, tá? E ele direciona para o Bing, uma pesquisa relacionada a esse tema, tá? Então, quando a gente direciona, a gente consegue visualizar esse link está íntegro, né? Daí a gente vai no segundo link, ele já tem um alerta para a gente, ó. O Defender ele está mostrando ali que ele tem um erro nesse site, né? Ou o site mudou quando ela mandou, tá? Ou teve alguma invasão, algo desse tipo. Então o Defender já avisa, né? Então esse site tem um erro, tá? Ela não pode ser carregada, tá? Daí o terceiro link também, ele já mostra essa mensagem, a gente clicando lá, tá? Se a gente for olhar, são links que a gente fala assim, vai direcionar para algum local, a gente consegue clicar ali em cima e vai. Mas tem hora que a gente sabe que pode ter alguma infecção na máquina dela, ou o site foi invadido, foi hackeado, né? Algo desse tipo. E isso faz com que, se a gente clicasse, passasse alguma informação para esse site, a gente perdesse essa informação, tivesse os nossos dados capturados ali. A gente sabe que acontece muitas coisas assim relacionadas a roubo de informação, né? A gente sabe que a parte da Deep Web, Dark Web, né? A gente sabe que acontece muito venda de dados, né? Dos nossos dados, infelizmente, né? Por um monte de hacker, né? E a gente sabe que isso acontece direto, né? Então aqui o Defender trabalha para garantir que você não tem esse tipo, digamos, de vazamento de informação dos seus dados particulares, tá? Agora a gente vai dar uma demonstração reativa do Defender, né? Então o Alex mandou um arquivo para a gente, mandou esse e-mail, tá? E esse arquivo que a gente vai abrir agora, né? Ele mandou uma parte de um Word em si, né? Ele é até criptografado, né? Ele fala que tem uma parte de senha que a gente precisa colocar, né? Então no próprio e-mail a gente vê que tem a parte de senha desse arquivo, tá? A gente copia e faz essa abertura, tá? Quando a gente faz essa abertura, a gente verifica que esse arquivo, na verdade, simplesmente é uma ordem, né, de compra, ali um pedido, todo mundo quer vender hoje em dia, né? E lá em cima tem para ativar a parte de conteúdo, ativar macro, né? Nessa ativação de macro, a gente vê que esse arquivo não era isso, né? Ele tinha uma segunda intenção, né? Ele executa um script no PowerShell, tá? Esse script vai um alerta para o nosso time de TI, falando, ó,
tem alguma falha nesse tipo de arquivo, né? Então, teve uma falha, e agora a gente vai analisar com o Defender, né? Então, essa central do Defender, tá? A gente verifica incidentes, o que ele aconteceu, a gente consegue ter essa análise, tá? E ele mostra, né? Ó, aconteceu esse incidente aqui nesse usuário, no usuário da Amiga lá, né? Então, a gente consegue, clicando nesse link, consegue verificar o que aconteceu, quantos dispositivos, o que aconteceu nessa execução suspeita que aconteceu, tá? Então, ele coloca que foi um dispositivo impactado com o usuário, né? Então, uma conta que você tem, ele teve essa parte de falha, né? De forma gráfica, né, bem simplificada, ele coloca o que aconteceu, né? Teve essa parte, teve o processo que executou nessa máquina, né? Então, a gente consegue visualizar aqui no organograma bem simplificado, né, o que aconteceu. Daí ele mostra, né, essa linha de comando suspeita que aconteceu na parte do PowerShell. Ele tem uma descrição aqui que a gente fala que é completa, né? Então ele mostra a parte dos executáveis que foram alterados, que teve essa tentativa de mudança, né? Essa tentativa de invasão, tá? E através aqui dessa central a gente consegue ver que ele te mostra a parte de erro em si, tudo o que aconteceu, e ele te dá a parte de ações que você consegue tomar para que isso não ocorra no futuro, né? Então ele mostra a parte de dispositivo, mostra o que aconteceu, mostra toda a tratativa, tá? E ele consegue te ajudar também com isso, tá? A correção, digamos, desse erro, tá? Para que não infecte mais dispositivo. Então ele isolou essa parte, digamos assim, dessa tentativa de invasão, tá? Da máquina em si. Então ele deixou fechado já direto naquilo, tá? Então ele consegue fazer com que essa parte de infecção ali, de corromper sua rede inteira, eles sejam algo isolado, tá bom? Então, essa é a forma com que o Defender consegue trabalhar, tá? De maneira ali reativa, igual eu falei, né? Você teve essa tentativa, mas ele consegue te isolar. Então, essa proteção você consegue ter no dia a dia para que você consiga trabalhar de forma bem completa na sua empresa, que você não tenha nenhum problema com relação a isso, tá bom? Essa é a minha parte que eu fiz essa demonstração. Agora o Luiz vai fazer um pouquinho do Teams, dessa parte que a gente está trabalhando agora. Ele vai tocar daqui em diante, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Brunão. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidamente. E vamos falar aqui dessa ferramenta. Então vamos lá, pessoal. Eu acredito que durante a pandemia, né, e aí citando novamente, tudo mais, realmente mudou, né, o nosso meio de trabalhar, mas a ferramenta que mais impulsionou e que mais facilitou o nosso dia a dia aí de isolamento e tudo mais foi ferramentas de webconferência, de conferência. E especificamente o Teams, ele já estava pronto, já está pronto, na verdade, dentro dos pacotes ali Microsoft, e essa tendência do mercado a Microsoft visualizou, né? E ela conseguiu, e, claro, aprimorá-la e vem aprimorando cada vez mais essa ferramenta para ajudar a gente no dia a dia, tá? Vou falar de alguns destaques, melhores destaques da ferramenta em si, né? Mas ela tem muito para ser explorada, justamente para dar uma visão diferente aí para vocês que talvez, nossa, é mais uma ferramenta que tem no mercado. Não, vocês vão ver alguns diferenciais bem legais, tá? Então, a primeira delas é esse próprio evento que nós estamos fazendo. Acredito que vocês perceberam que aqui nós temos os nossos os apresentadores em si que estão passando a mensagem, e vocês estão com uma interação ali bem baixa, né? Tipo, vocês não conseguem abrir a câmera, compartilhar o arquivo, tudo mais. Por quê? A intenção desse módulo é justamente a gente passar essa mensagem para vocês, e aí vocês receberem, aí, se tiver alguma dúvida, tudo mais, no chat, manda por lá. Tá? É um módulo específico para isso, ajuda muito, né? Já teve problemas aqui, até na nossa empresa mesmo, TD, que o diretor nosso foi fazer uma reunião, aí abriram meetings, e aí todo mundo entrou puxando a apresentação, perdão, abrindo a câmera, falando, foi uma experiência terrível. Tá? Então existe esse módulo, é um módulo de webinar com lista de presença, participantes ali para ingressar, então fica muito mais fácil, fica muito mais dinâmico. Outras funções que nós temos aqui, tá? Rapidamente.
levantar a mão, né, se tem alguma dúvida. Isso tem já embarcado no nosso, no Meetings mesmo, então alguma das coisinhas aqui já tem no Meetings, reações, joinha, gostei, aplausos, né, algo que veio também durante a pandemia para customizar e melhorar a nossa experiência, esse modo juntos aqui, né, então vou usar o Diego e aqui a Camila para fazer essa experiência. Legal é que meio que monta como se fosse uma sala de aula, né, aí o Valadão também, tudo, e acaba diferenciando um pouco, né, de você simplesmente ter as carinhas ali, então o professor vai dar uma aula, vai fazer uma interação, o RH vai fazer uma interação diferente, faz esse novo layout, tá? Isso são inteligências artificiais que estão embarcadas no nosso produto, tá? E algumas outras delas também, por exemplo, o cancelamento de ruído. Então isso, durante o nosso trabalho de home office, é essencial. Já tive experiência de a doméstica aqui de casa, tô falando, ela vai e liga o aspirador atrás e ninguém percebeu. Eu fiquei, né, eu até perguntei, nossa, vocês estão ouvindo alguma coisa, algum ruído? Eles falaram não, tá? Então, esse tipo de ruído, latido de cachorro, vizinho martelando, a pessoa que está ali por trás não recebe, então, uma inteligência que tem já no Teams. Isso foi logo no começo, já foi implementado, tá? Algo que eu quero reforçar depois no final são aplicativos que eu posso colocar nas reuniões e até aplicativos de terceiros, tá? Então, se houver uma necessidade, se tem uma necessidade de, eu tenho um aplicativo aqui que da minha empresa que eu gosto e eu preciso utilizá-lo, já tem uma assinatura, vocês vão ver que tem uma gama de aplicativos que podem ser embarcados no Teams, justamente para deixar ele com a cara, né, para o usuário, para o colaborador utilizar ali no dia a dia, né, não precisa ficar saindo, se movimentando para outros lugares, tá? E aí, falando um pouquinho do Teams específico, algo que já vou falar algumas coisas que já tem como padrão ali para um sistema, um produto de colaboração em si, mas vou passar uns diferenciais, tá? Então, algo que eu vou citar aqui no nosso exemplo, que a nossa interface aqui do Teams em si, pode ver que na minha esquerda tem alguns grupos que eu já deixo selecionado, que é alguns grupos onde eu interajo ali, tem das nossas equipes, mas especificamente esse de dúvidas rápidas. O que nós criamos aqui com a engenharia? Tem o nosso time de vendas, e aí nós temos até um CRM, né, temos um Gira aqui, e eles precisam de, às vezes, abrir um chamado, tudo mais, justamente para a gente fazer um atendimento, um controle em si dos projetos, né, e um controle como um todo, né. E o que acontece? Às vezes tem uma dúvida muito rápida, o cliente está pedindo um datasheet, especificamente aqui, estamos falando de Cisco, né, da engenharia Cisco. Eu quero um switch e eu quero um datasheet de um switch. Legal, para que vou abrir um ticket, ter um controle em cima disso? Não, tá, vou passar logo para vocês o link, né, o documento, que nem aqui, eu preciso de uma GBIC, um cabo específico, tá aqui o part number para ser cotado, né, para ser enviado para o cliente, então fica muito mais fácil essa interação. Mas eu ainda consigo customizar, e aí foi algo que nós criamos aqui também, especificamente dessa parte Cisco, em que eu crio equipes, e essas equipes eu ainda consigo fazer do mesmo módulo que a gente está usando aqui no webinar, que nós passamos as informações e eles apenas têm algumas reações ali e não interagem com a gente. Então, não é aqui onde ele faz as perguntas em si. Tá? Aqui é onde nós passamos as informações, então temos vídeos, por exemplo, que subimos no Microsoft Streaming, compartilhamos aqui, e aí é essa interação onde tem um aplicativo Microsoft que nós utilizamos justamente nessa sala do Teams, e aqui subimos, fizemos o upload do vídeo, e ele pode assistir pelo próprio Teams, então ele não há necessidade de abrir o browser e navegar para outros lados, né? Fica muito mais fácil essa interação, criamos uma wiki também, conseguimos criar e compartilhar arquivos, né? A gente colocou ali uma planilha de cotação, né? Estoques que a gente tinha em 2022,
Mas o que é, e aí foi demonstrado no começo pelo Bruno, é o seguinte: então, dentro da nossa jornada, a Megan logou no Windows Hello, pelo Windows Hello, abriu, fez a autenticação, começou a trabalhar, ela recebeu um e-mail, neste e-mail tinha um anexo que precisava trabalhar, nesse anexo, armazenou no OneDrive. Então, lembrando que o OneDrive é uma pasta pessoal, né? A gente pode até compartilhar ali um documento, uma pasta, tudo mais, mas não é essa a intenção. E o que ela fez? Olha, eu preciso trabalhar esse documento com uma outra equipe nossa. Ela foi no OneDrive, selecionou aquele arquivo, e naquelas abas, né, que tinha ali do lado, naquelas opções do lado, nada mais é do que as equipes no Teams que ela faz parte, que ela trabalha. Por quê? Quando você cria uma equipe no Teams, ele cria automaticamente uma pasta no SharePoint. Aí sim, o SharePoint é o local onde nós compartilhamos esses arquivos e tem ali as pessoas necessárias que precisam trabalhar, que tem as restrições ou as permissões necessárias também. E dentro desse contexto, o que nós fizemos? Colocamos as informações aqui, da mesma maneira, eles não conseguem ter uma interação, eles não conseguem editar esse arquivo, na verdade, eles abrem e vê, né, mas eles não têm esse privilégio. E o que aconteceu também recentemente com a nossa engenharia? A gente precisou entregar uma planilha muito rápida ali para... a gente teve um problema ali de alguns clientes com segurança ali e tudo mais, né? A gente precisou criar uma planilha para justamente orientá-los. E o que aconteceu? E eu vou dar um exemplo que pode ser que aconteça na empresa de vocês, como já passou, né, eu já tive essa experiência, de que eu precisava alimentar essa planilha e aí eu ia lá, alimentava, colocava no final, salvava a versão do Luiz. Passava lá para o Bruno, e o Bruno alimentava a versão, e aí falava a versão do Bruno, né? E aí o Bruno passava para outra pessoa ali, para o Valadão, por exemplo, e o Valadão alimentava, e eu, caramba, esqueci de alimentar o negócio ou ver uma nova informação. Aí eu tinha que pegar a última versão, mas qual? Será que o Bruno já enviou? Será que o Valadão já terminou? E aí a gente tinha um problema de 1 milhão de versões ali diferentes, né? E não sabe qual que está mais atual, ficava uma bagunça. Com o Teams, e aí com essa intenção de você colocar esse documento no Teams ou até no SharePoint em si, nós conseguimos abrir esse documento simultaneamente. Então, eu preciso abrir o documento para fazer uma edição e o Bruno também. Na hora que nós abrimos esse documento, a gente consegue editar em tempo real. Então, o Bruno vai estar lá digitando, e eu também estou digitando aquela informação, e eu vejo o Bruno lá digitando junto comigo. Quando nós salvamos em apenas um arquivo, um único arquivo. Então, não tem essa necessidade de criar várias versões, tá? Esse modo eu consigo abrir pelo próprio Teams, então eu consigo abrir um documento Word no Teams, um Excel no Teams para fazer uma edição, consigo abrir via o browser, então eu selecionar, quero abrir o browser, ou posso abrir até no meu aplicativo na máquina, e ele vai trabalhar em tempo real, porque ele está tirando, né, puxando a informação do SharePoint. Então, mesmo se eu estou no meu aplicativo na máquina, eu consigo trabalhar em tempo real, quem esteja abrindo pelo Teams ou pelo browser também, tá? E falando um pouquinho aqui do nosso lado esquerdo, tá? O calendário, ele se integra com o Outlook e vice-versa, porque o que eu faço aqui de agendamento, ele vai mostrar no meu Outlook, e o que eu faço no meu Outlook de agendamento de uma reunião Teams, ele já propaga e coloca aqui para mim também. É no calendário que eu consigo criar os webinars, né? Então, eventos ao vivo, né, um outro módulo que tem da gente fazer uma live com o Teams, que é muito legal, tem todo aquele processo, não sei se vocês já fizeram de criar uma live, meio que são duas partes diferentes, né, uma parte onde você edita, e aí você quiser, essa edição que você fez, joga pro ao vivo, é muito bacana, muito legal, e é aqui onde eu faço também. Se houver a necessidade, eu posso criar uma conexão para fora, para a PSTN, então o meu Teams ele se torna um softphone, onde eu faço as ligações, ligo para as pessoas externas, então existe essa integração que pode ser feita. E aí, por fim,
falar dos aplicativos que podem ser integrados, aplicativos Microsoft e aplicativos de terceiro. O que acontece? Existe já essa aba específica, e aqui vocês vão ver, até no lado esquerdo, que existe vários já prontos ali, as melhores vendas, os tópicos, ideias, né, de brainstorm, e esses aplicativos, se já estão aqui, meio que eles já, vamos dizer, passaram pela homologação da Microsoft, passaram pelo crivo da Microsoft, então eles são, sim, compatíveis com o Teams 100%, tá? E aí tem um monte, né? Tem o próprio Gira que eu falei, tem o TeamViewer, que você consegue fazer se houver uma necessidade de um acesso, tem o Dryo, os aplicativos Office, Power BI, né? Então, existe alguns que têm a assinatura, né, que você precisa ir lá assinar ele, né, tudo mais. A maioria são free, mas às vezes acaba pedindo algo. E você, como empresa, sabe que às vezes a Microsoft não tem um produto que possa atender, ou se a empresa já está acostumada, já tem uma assinatura, já tem um contrato, e essa é a mensagem, tá? E a mensagem que eu quero deixar é que a Microsoft não quer criar ilhas, né, separadas, mas se tem, vamos criar uma ponte para, se você já tem um produto mesmo fora da Microsoft, que ele se integre e que ele meio que seja o Teams, seja a interface para esse produto, para ele trabalhar no dia a dia. Não há necessidade dele ficar navegando, o colaborador em si trabalha nessa única interface, então fica muito mais fácil de gerir, de orientar o TI, né, falar, olha, você vem pelo Teams, se você quiser, compartilha esse aplicativo numa sala, que nem nós estamos fazendo aqui, ou numa equipe, ou eu posso usar, né, para mim, para uso individual, né, para uso particular. Então, eu consigo colocar ele aqui na minha aba esquerda, tá? Então, não vamos criar essas ilhas. Eu tenho esses aplicativos que tem um monte, que são integrados com a Microsoft, que faz um trabalho excelente, a gente já traz ele para o Teams e aí embarca numa única plataforma, numa única visão, tá bom? Deixa eu voltar para a minha apresentação. Rapidamente aqui. Então, vamos lá. Um outro recurso, e aí vocês vão ver, e o que a mensagem que nós queremos passar é que realmente eu tenho meus produtos de produtividade, né, o que eu trabalho no dia a dia, mas sempre tem atuações ali de segurança, justamente para te dar independente da maneira, da forma onde vocês estão trabalhando, existe esses recursos de segurança para passar para te dar uma segurança em si, para que você não tenha os dados vazados ou algum tipo de vulnerabilidade acontecendo, tá? Então, nos próprios mobiles, eu preciso utilizar o Teams no mobile, já tem um recurso em si de segurança, que nada mais é do que você ter uma autenticação nele, né? Então, você pode autenticar ele via a biometria, ou colocar uma senha, um reconhecimento facial, porque a gente sabe que tem muitas informações ali que podem ser trabalhadas, que podem ser, né, divulgadas ali para fora e prejudicar muito a empresa. Então, mais um recurso em si no Teams em segurança. Tá? E aí, falando um pouquinho, explorando a parte administrativa em si do Microsoft, aqui é onde eu consigo ver os meus usuários, meus colaboradores que estão atrelados à minha empresa, consigo atribuir as licenças necessárias, então o Business Premium, outras licenças que tem Microsoft. Na esquerda, as minhas opções, né, os meus menus que eu tenho para interação. Vou falar um pouquinho do centro administrativo daqui a pouco. Aqui onde eu configuro os usuários, né, então eu adiciono um usuário ou vários usuários, consigo exportar isso de uma vez. Autenticação de multifator, que é essencial,
redefinir a senha, caso tenha algum problema, e aqui é onde eu atribuo também os usuários, e por fim, onde eu vejo os dispositivos ativos que eu tenho cadastrado na minha companhia, né? Aqui, infelizmente, no nosso workshop não tinha nenhum, né, para cadastrar, mas eles também ficariam nessa interface, nessa tela, tá? Legal. Quero mostrar para vocês também uma interface onde nós configuramos e temos algumas customizações que nós podemos fazer no próprio Teams, tá? Quais configurações e o que eu posso fazer, o que eu posso modelar o Teams para dentro, para nossas políticas em si, né, que temos na nossa companhia, tá? Por exemplo, o que eu acabei de citar, que tem os aplicativos de terceiros, tá? Então, dentro desse cenário, eu posso dizer o seguinte, olha, eu não quero que os colaboradores, eles tenham acesso a todos os aplicativos para ele instalar. Eu tenho algumas políticas, alguns aplicativos que eu tenho, e eu quero que ele acesse apenas esses aplicativos. Então, no Teams, eu consigo customizar isso, justamente para que, caso, né, eu tenha essa integração com outros aplicativos de fora, eu falo, ó, somente esses podem, né? Pode acontecer de estar tudo liberado e o colaborador baixar lá que ele gostou e viu um aplicativo, deu algum problema, que pode acontecer, infelizmente, né, acaba acontecendo, sei lá, um problema de compatibilidade, ou ele talvez até não saiba usar, né, tem algum problema ali de uso mesmo, e chama o suporte, né, fala, pô, eu baixei, instalei aqui e não estou conseguindo usar. E o suporte olha e fala, nossa, mas eu nunca vi isso, né? Não sei nem o que é isso que você baixou. E aí cria um certo conflito e tudo mais. Então, meio para que você crie, né, um certo domínio em cima disso, que não fique tudo liberado e possa ter algum tipo de constrangimento mais para frente. É recomendado você controlar esses níveis aplicativos, ou deixa tudo liberado, ou até mesmo deixa tudo liberado para o pessoal em específico, um pessoal de TI, por exemplo, e deixa restrito a criar algumas políticas de restrições para baixar aplicativos, sei lá, do time de RH, o time de financeiro, time, né, de marketing, não sei, né? Então, pode criar essas customizações em si para justamente eu não ter nenhum conflito posteriormente, tá? Aqui onde nós configuramos a voz, né? Então, a saída para PSTN, a conexão para fora, é aqui onde nós customizamos. Customizamos também as reuniões, os acessos aos webinars, aos eventos, o que eu posso fazer ou não, quem pode criar um evento ou não, que customizações que podem ser feitas na hora de criar um evento. Então, tudo eu administro aqui. Quando eu acesso de fora um Teams, quais privilégios eu tenho para acessar para fora esse Teams, e quando eu convido alguém, quais privilégios que eu tenho na minha administração. Então, privilégios é isso, compartilhar tela, compartilhar conteúdo, anexos. Então, eu consigo meio que controlar não somente os acessos de fora, mas também quem está, quando eu estou acessando a um outro domínio, quando a pessoa está acessando o meu domínio. Tá? Consigo criar essas políticas customizadas, como eu falei, por área ou por usuário específico também. Tá? Bom, um outro recurso que eu quero passar para vocês é o próprio, agora, deixa eu tomar uma água aqui, pessoal, porque a minha garganta não acordou muito legal. É a parte de conformidade e segurança, especificamente com o nome agora de Microsoft Purview. Tá? O que acontece? Aqui eu vou mostrar para vocês como criar, por exemplo, uma política dentro do Defender contra vazamento, proteção ali contra perda de dados. Tá? Essa política, eu consigo, e aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como criar essa nova política. Existem algumas que vêm por default ali, que a Microsoft já traz, né, mas você pode customizá-la e aí ativá-la ou não. Mas aqui eu quero mostrar para vocês como é fácil criar uma política contra de DLP em si, para que não tenha perdas de informações específicas que você quer, que vocês desejam para a empresa de vocês, tá? Nesse nosso exemplo, o que eu peguei aqui, tá? Então, quando eu já clico ali em criar políticas, ele me fala, você quer usar um modelo ou criar uma política personalizada? Por quê?
já tem alguns templates, alguns modelos prontos. Por exemplo, quando eu cliquei ali em financeiro, já tem dados financeiros da Austrália, Canadá, França, Alemanha, tem do Brasil, tá? Mais específico aqui para a gente seguir com o workshop, eu selecionei mesmo dos Estados Unidos, tá? E aí, quando eu seleciono, ele me traz as informações dos dados financeiros de lá. Então, cartão de crédito, conta bancária, e como eu falei, você consegue personalizar isso. Eu quero misturar o template do Estados Unidos com o do México, com o do Brasil, com o Latam, numa única política. Beleza, você consegue criar essa única política com todos esses modelos todos juntos, né? Não é muito recomendado, né? Porque cada país pode ter alguma particularidade em si, mas pode ser feito isso. Então, existe templates de financeiro, medicina, de privacidade, e o personalizado, né? Aqui, legal, selecionei os dados financeiros dos Estados Unidos, posso colocar um nome para essa política em específico, a descrição dela, por que eu estou implementando, ou deixar pronto, como vem aí no template. Aqui eu só coloquei um 2 para não entrar em conflito ali com a primeira que já está criada. Legal, e aí agora eu vou meio que modelar ela, vou afinar ela, vou deixá-la mais específica para o meu dia a dia, o que eu preciso, tá? A primeira atribuição que eu faço é aonde que eu quero que essa política haja, né? Onde que ela vai agir na minha empresa. Então, posso colocar ela no Exchange, posso colocar ela no SharePoint, no OneDrive, no Teams, no Power BI, por exemplo. Eu consigo selecionar para que justamente eu tenha um foco, falar, olha, quero que bloqueie tudo que tem nessa política no Teams, mas libero no e-mail. Se a pessoa mandar o e-mail, criptografá-lo e mandá-lo certinho, beleza, vai acontecer. Então, o DLP ele fica analisando esses dados, e aí durante você, claro, onde você selecionar, ele vai ter esse foco, vai olhar e vai alertar, e aí eu vou mostrar essa ação que ele tem de proteção em seguida, que ele pode alertar o TI, pode alertar o próprio colaborador, mas você consegue selecionar o local específico onde aplica essa política. Tá? Legal, definir a política, consigo ainda personalizá-la, como eu falei, ou até mesmo quero que ela haja dentro da minha organização, ou somente para pessoas fora da minha organização, ou somente para pessoas dentro da minha organização. Aqui, algumas ações de proteções. Então, quando ele corresponder com a condição da política, e nada melhor do que você não somente bloquear, o cara vai lá, tenta me mandar uma informação, uma tela de bloqueio para ele, fala, nossa, mas espera, eu sou do financeiro, eu sou da RH, eu preciso trafegar CPF, né, alguma informação em si, e me bloquearam, né, não sei nem o porquê. Então, você consegue mostrar dicas, até mesmo no Teams, ele abre ali, é possível você clicar para abrir um pop-up, e aí ele vai mostrar falando, olha, você está querendo compartilhar essa informação, mas aqui a gente não aceita mais pelo Teams, envie por e-mail. Aí a pessoa, entendi, por isso que me bloquearam aqui, do que simplesmente ter uma tela ali de bloqueio, o cara não sabia o que fazer. E pode ser enviado também uma notificação por e-mail. Então, além disso, de ser bloqueado ali, de ter uma informação, uma dica, ele vai receber qualquer procedimento, qualquer política que tem que ser adotada para esse tipo de informação sensível. Tá? E quando, sei lá, o cara tá, um exemplo, vai lá o Luiz da engenharia, tá tentando passar um CPF, um cartão de crédito para o Serafim, eu sou bloqueado. E aí eu tento 1, 2, 3, 5, 10 vezes, né? E aí, na 10ª vez, eu posso ele coloca num mínimo ali, mas eu posso configurar para que essas informações que estão sendo compartilhadas de uma vez, ou apenas até mesmo de um usuário, é notificado ao administrador para que ele haja, chega ali no Luiz e fala, cara, você não está vendo que não é para passar aqui pelo Teams, né? Olha, você da engenharia nem pode trafegar esse tipo de informação, você tem que, né, CPF, cartão de crédito, isso aqui não pode ser enviado. Ou se o meu usuário foi comprometido e aí o TI consegue olhar e falar, olha, foi comprometido, já faz um bloqueio e tudo mais, porque não é ele, tá? Alguém está se passando por ele para passar essa informação. Tá?
Consigo receber, então, os relatórios, né, e aí os administradores receberão um e-mail das atividades, do que está acontecendo, né, então consigo restringir para criptografar esse documento, e o que acontece? Não somente dados sensíveis de pessoais, né, eu consigo trabalhar com dados também de proteção intelectual. Tem um projeto do ano, o carro movido a água, não quero que esse projeto saia aqui de nenhuma maneira. Você consegue criar uma proteção em si específica, para que o nome específico desse projeto, na hora que bater, olhar, ele já mova aquele documento para uma quarentena, para um repositório específico, notifique o usuário, e aí você consegue atuar. Fala, cara, como assim você está tentando passar esse projeto aí do ano nosso para fora? Não, já dá aquela aquela orientação bem dada àquele colaborador, né, para que ele tome cuidado com essas informações que são compartilhadas, tá? E aqui, aonde eu finalizo, né, então posso testá-la primeiro, chamar 3, 4 pessoas para testar essa política, para ver como é que fica, ligá-la imediatamente ou deixá-la em stand-by, né, para que quando der ok, eu vou lá e ativo a política em si, tá? Por fim, consigo ver tudo que eu configurei, editar algum ponto que faltou ali, caso, né, tenha algum problema ou esqueci de adicionar, ou não, isso aqui não é legal, não quero mais que faz também no Teams, né, que bloqueie no Teams, quero que bloqueia somente no e-mail. Customização necessária que deve ser feita, você pode customizá-la no final, tá? E aí, por fim, a nova política foi criada com sucesso. Então, o que vocês puderam ver, não tem uma necessidade de um cara específico de segurança que conhece, faz a programação do CLI e tudo mais. Você mesmo, talvez com um nível como um nível mais básico, ou indo para o intermediário ali, porque você precisa ter acesso a isso, conhecer um pouco de políticas e tudo mais, consegue seguindo passo a passos e dando as orientações necessárias justamente para que você faça ali, crie essa nova política sem necessidade de uma linha de comando ou um código, né? Ele vai te dando next, 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 quero ações de proteções, o que eu quero fazer quando essa proteção ocorra, aonde eu quero que proteja, né? Então ele vai guiando você para criar essa nova política em si, tá? Uma breve, e aí eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os recursos de segurança, aí pegando um gancho que o Bruno falou, mas eu quero dar uma informação que é muito relevante, muito importante, tá? Então, o Defender, por mais que o mercado esteja ali meio que está enraizado, que o Defender é o antivírus da Microsoft. Ele não é somente isso mais, tá? Vocês viram que ele tem ações de prevenção, então os links seguros, anexos seguros que nós podemos configurar, política de anti-spam, ações de proteção de vírus mesmo, entrou algo, ele conhece, ele vai lá, coloca uma vacina, faz uma interação em si, e ações de remediação. Então, a gente tinha um conceito, nossa, vamos criar aqui um super escudo, uma super barreira, e nada pode passar. Mas e se passar? O que eu tenho que fazer? Qual a ação mais rápida que eu tenho, né, que eu tenho que ser tomada para remediar o máximo de problema, mitigar aí quase 100% talvez, tá? Então você precisa ter recursos para poder remediar. Foi o último exemplo que o Bruno mostrou, onde passou ali uma macro, um PowerShell, o Defender analisou aquilo e falou, cara, eu não conheço, recebi um arquivo ali por e-mail, então aciona o administrador, esse administrador vai lá, olha para aquele documento, ou aquele incidente, e vê, né, aquele PowerShell, o que ele rodou, ele copiou, tentou se propagar para as outras máquinas, tentou abrir uma porta de algum acesso para a máquina em si, ele consegue mostrar o que aquele documento aqui, que é a linha de comando, que aquela macro tentou fazer. Então, pode acontecer de um colaborador, sei lá, criar uma macro para o Excel dele e o Windows ou Defender entender que, cara, o que é isso aqui que eu nunca vi, parece ser meio estranho. Então ele joga isso para o administrador para falar, olha, tá aqui tudo. Ele tentou executar isso, fez uma copia e cola de algum outro lugar aí e jogou para o Excel.
Aí você pode olhar e falar, não, realmente é ok, não tem nenhum problema, ou foi uma vulnerabilidade que estava acontecendo, e tomar uma ação rastreando todos os computadores, para onde passou, para onde foi, né? Então, aqui é onde nós criamos esses tipos de políticas, e aí essas políticas específicas de ameaça, então, como eu falei, o anti-spam, anti-phishing, anexos seguros, links seguros, então, eu quero restringir links de acesso de compra de ingresso, de eventos, sei lá, site conteúdo adulto, você pode criar essas regras, essas políticas, ela já tem alguns por default, né? Mas você consegue customizá-la ainda ou criar suas próprias políticas dentro da empresa também, tá? Então, resumão, o Defender, ele tem ações de prevenção, ações de antivírus mesmo e remediação caso aconteça algum problema, ele passar essa informação para o administrador tomar uma ação em cima disso, tá? Por fim, para finalizar, quero mostrar para vocês e falar um pouquinho do Intunes, tá? O Intunes é uma plataforma onde nós gerenciamos os dispositivos da empresa em si, tá? Então, dispositivos Windows, Android, os Apples, iOS, Mac, eu consigo gerenciar para minha empresa, e aí eu vou passar alguns pontos bem legais onde a gente pode trabalhar em cima deles, tá? Aqui no nosso painel, e, infelizmente, a gente não tinha nenhum dispositivo atrelado, né, para fazer essa atribuição, mas aqui onde ficaria, em específico, todos os dispositivos, ele ia mostrar os dispositivos que eu tenho e alguns conceitos rapidamente que eu quero passar para vocês, tá? O primeiro aqui, que já tem muito no mercado, que é o MDM e o MAM, que é o Mobile Device Management e o Mobile Application Management. O que é isso? Eu tenho um celular aqui da empresa, e ela me forneceu para que eu possa utilizar ele para um uso pessoal e para o uso da empresa. E o que ela faz? Tudo que é da empresa, ela segmenta, ela divide, então o meu Teams, o meu e-mail, eu tenho separado de tudo que é meu particular. Tanto que eu não consigo copiar algo do meu Teams e colocar no WhatsApp, ou vice-versa também, do meu WhatsApp para o meu Teams. Eu não tenho essa interação entre esses meus aplicativos. Vocês podem também fazer isso para o celular pessoal, né? Então você instala o MDM ou MAM, para que ele faça um controle dos dados da empresa, sensíveis da empresa com as restrições. Aquele colaborador vai sair, ou, né, vai ser desligado, ou ele vai para um outro desafio. Eu, como administrador, consigo chegar e falar, vou apagar somente os meus dados da empresa, e ele segue com a vida dele ali, com os dados pessoais, tá? Ou eu consigo restringir através do aplicativo, dizendo, olha, uma pessoa trabalha no meu estoque e forneci um celular, mas eu não quero que esse celular tire foto, eu não quero que esse celular faça ligações. Eu consigo olhar para o hardware daquele equipamento e configurá-lo para que tenha as políticas e restrições necessárias para um setor específico, como almoxarifado, né, nesse exemplo. E eu não quero que ele instale nenhum aplicativo, somente o que tem já que eu pré-defini. Então, ele não tem acesso ao Play Store ou Apple Store, aquela extensão que eu sempre esqueço, que é uma extensão ponto alguma coisa ali que instala no Android, o cara baixa aquilo, também não é possível. Consigo criar um celular ali, na verdade, customizar o celular justamente para atender o que eu preciso, olhando para o hardware, olhando para o aplicativo, para aplicativos em si, e nos aplicativos, customizá-los também. Então, ele tem acesso ao e-mail, mas ele só recebe e-mail, ele não consegue responder, ele não consegue encaminhar, ele só vai abrir o e-mail para visualizar e tomar alguma ação disso, tá? Então, eu consigo restringir o hardware, os aplicativos, customizar os aplicativos e ainda trabalhar. Eu tenho um celular pessoal, legal, vou separar a parte da empresa, os dois não se comunicam, e aí, eventualmente, se caso precise, eu apago apenas a parte da empresa e ele segue indo a vida dele normal com os aplicativos dele, tá? E aí consigo criar essas políticas para as plataformas Windows também, e o que é bacana, vou explicar um pouquinho, por exemplo, do Autopilot, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer aqui com esses tipos de políticas. O iOS,
Android, servidores Linux, eu consigo criar e customizar algumas políticas, tá? Acessos condicionais, então, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, deu 6 horas da tarde, aconteceu um login lá no Japão, do outro lado do mundo. Eu falo, cara, não faz sentido nenhum. O Luiz saiu 6 horas da tarde, está há 10 minutos e já chegou no Japão, né? E vocês podem criar esses acessos condicionais por geolocalização, então, aonde ele está no warehouse ou dentro do escritório, ter permissões específicas para acessar a empresa ou trabalhar em si ou fazer um login. Então, você consegue colocar algumas condições de acesso, tá? Atualizações do WSUS, então aqui eu consigo interagir com essas atualizações no sentido de que eu posso, olha, 10 máquinas vão atualizar às 10 da manhã, depois às 15 da tarde mais 10, e periodicamente, somente para não ter aquele boom, né, de atualização e ter problemas, né, que pode acontecer, a gente que já trabalhou com isso sabe que pode acontecer alguns problemas de atualizações. E, por fim, quero falar um pouquinho do Autopilot. O que é isso? Nós aqui da TD Synnex, recebemos umas novas máquinas e quando eu sentei, né, para começar, né, a abrir a máquina ali para começar a trabalhar, a menina do TI falou, coloca o seu login aqui nessa máquina. Na hora que eu coloquei o login, ele começou a baixar e instalar automaticamente todos os aplicativos que eu preciso trabalhar no meu dia a dia, tá? Então, o que faz isso? Eu consigo customizar por áreas, engenharia, RH, o marketing em si, customizar os aplicativos para que eles trabalhem na hora que eu faço o primeiro login, ele já baixa isso e já instale tudo de uma vez, tá? Além disso, eu posso comprar uma máquina, eu como a empresa em si, enviar para o meu colaborador, pegar o serial number dessa máquina, vincular ao meu Intune, e aí na hora que ele ligar a máquina que vai precisar de acesso à internet para fazer uma atualização, ele já vai dar, opa, essa máquina está vinculada a esse domínio, já faço o login com o seu domínio. E aí, automaticamente, quando ele logar, ele já vai baixar as informações necessárias para trabalhar, tá? Eu preciso legal, eu trabalho aqui, que nem eu falei, tenho meus aplicativos, mas tem outros que eu quero trabalhar mais, né? Será que é possível instalar? Sim, então eu solicitei ao TI, pedi para eles, olha, preciso daqueles arquivos, existe a opção do TI acessar a minha máquina, então ele nem precisa do admin local, o admin mesmo dele, do Intune, já consegue fazer a instalação necessária, ou ele simplesmente foi lá no meu usuário e falou, olha, está liberado o aplicativo que ele deseja aqui. Ele foi lá, liberou para mim, e na próxima vez que eu reiniciei a máquina na atualização dela, já baixou, automaticamente já instalou aqui na minha máquina, não precisou nem de uma atuação do suporte para instalar e para fazer aqui tudo mais, tá? Então, o Autopilot é isso, é um piloto automático em si, em que eu consigo criar essas customizações para cada área, para baixar, né, essas informações e posteriormente fazer uma instalação automática também dos aplicativos que estão dentro da política da minha empresa, tá? Então, o Intune é isso. O MDM, o MAM, customizações de devices, isso não necessariamente só o Windows, do Apple, Linux, acessos condicionais e também o Autopilot e o WSUS, se for necessário. Alguns das highlights aí das principais características dessa ferramenta, tá? Bom, acho que talvez eu passei um pouquinho. Tá tranquilo. Mas peço perdão, mas rapidamente para finalizar, do contexto nosso que a gente falou, né, que então permitir que a colaboração ocorra em tempo real, praticamente em qualquer lugar, muito bacana, vocês estão em várias partes aí do nosso Brasil, né, então sabemos que se houvesse a necessidade de se locomover, iria ter um gastos, né, tudo mais, e com essa nossa ferramenta a gente consegue interagir de onde estiver, trabalhar da onde estiver, segurança integrada e confiável, então desde ameaças de malware, vírus, phishing, ransomware, já teve clientes nossos que nos procurou,
5 máquinas foram sequestradas, e eles falaram, cara, eu nunca imaginei que minha empresa aqui com 5 máquinas poderia estar refém disso. Infelizmente ele teve que pagar, os caras teve que pagar lá em bitcoins, e existem recursos Microsoft prontos para ajudar com recursos de segurança para evitar esses tipos de problemas, esses tipos de constrangimentos. Tá? Inclusive, eu vou comentar, agora eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco aqui, Luiz, sobre isso, e justamente falar dessas camadas aí de proteção, tá? Show de bola. Só por questão do tempo aqui, não sei se já acabou, porque a gente tem só mais 10 minutinhos, ainda tem a Carol para falar para poder falar do sorteio. Você já está terminando? Sim, tô terminando, tá? Mas esse é o último slide, tem mais 2 outros aqui, mas eu vou pular eles para justamente não pegar o tempo aí de vocês, tá? Então, um resumo, pode ser sim consolidado as licenças com o único fornecedor, essa redução de riscos, administração e implantação, vocês puderam ver a criação de políticas, o nosso dia a dia, como que é feito, o custo de deslocamento, né, então, vocês estão em vários lugares do mundo, do Brasil, né, ou pode estar do mundo também, pode se conectar e falar, e com certeza geram uma economia, economia na automação e melhoria de processo com políticas e fluxo de caixa também, o CAPEX e o OPEX, e você tendo uma maior flexibilidade, ou personalizando o pagamento, ou pagando tudo de uma vez conforme a necessidade, tá? Os 3 planos que nós falamos, né, na verdade, um foco exclusivamente no Premium, então o Basic e o Standard e o Premium são dessa linha Business, a Premium traz todo esse pacote de segurança que nós falamos e os recursos avançados em si. Cada licença Business, você consegue colocar até 300 usuários, então pode ter 300 Basic, Standard e Premium, totalizando aí 900 licenças, tá? E, claro, atende muito bem, com preço muito acessível, até mesmo porque a Premium traz recursos de segurança até da licença mais top, a E5 e tudo mais. Então, é um pacote bem legal, customizado para atender aí uma quantidade de 300 usuários, que a maioria das nossas empresas já atende muito bem. Tá? Bom, tinha 2 slides aqui, umas reflexões, mas eu vou deixar isso para o final ali, umas próximas etapas, não quero tomar mais o tempo, tá? Não, até porque se a gente, obrigado, Luiz, até porque se tiver outro cliente, o cliente já tiver aí uma outra reunião, eu preciso só de um tempinho para apresentar aqui a Pisifor. Para quem não conhece, eu vou falar rapidinho. Acho que minha tela já está compartilhando. Obrigado, Luiz, pela sua parte aí, é bem legal. E eu vou complementar um pouquinho naquela parte do Ransom, mas antes, para quem não conhece a Pisifor, nós somos uma integradora de soluções e serviços em infraestrutura de TI híbrida on-premise e cloud, ou seja, além de Microsoft e outros produtos em cloud, a gente também trabalha com soluções on-premises. Muitos aqui já conhecem o time, já interage aqui com a gente, mas para quem não conhece ainda, porque o convite também acabou sendo abrangente, então sei que tem um pessoal que ainda não teve contato, então eu sou o Kleber, sou diretor aqui da área de vendas de soluções, e meu sócio é o João, diretor de serviços, e ficamos em Alphaville, na realidade, nesse modelo de trabalho, né, todo mundo home office, mas nosso escritório fica em Alphaville, todos estão convidados aqui em Barueri, São Paulo, para quem é da região, para nos conhecer. Nós trabalhamos com alguns produtos, além do portfólio de Microsoft, nosso principal distribuidor é a TD Synnex. Temos aqui 13 fabricantes principais, que a gente chama de produto de portfólio foco, mas também, se precisar, a gente trabalha com outros produtos para atender projetos de maneira complementar. Falando de on-premises, caso vocês tenham demanda também para ambiente on-premises, né, quem está ainda no ambiente aí híbrido, né, nós trabalhamos com storages da NetApp, ambientes de hiperconvergência, servidores e também storage de Lenovo e VMware, né, para virtualização em on-premises. Em cloud, além de Microsoft, também AWS, Red Hat, que também poderia ser on-premises, mas tem bastante coisa na nuvem. Tem um portfólio da NetApp em cloud também para segurança de ambientes, monitoramento, classificação de dados, enfim, um portfólio também que a NetApp comprou. A NetApp é conhecida na parte de storage, mas ela também
acabou comprando algumas empresas já há bastante tempo, trabalhando aí no modelo de hybrid cloud. Soluções de armazenamento da NetApp em nuvem, por exemplo, o Azure NetApp Files, que quem já é cliente Azure já deve ter visto. E agora, mais recentemente, nós fechamos aqui uma parceria com a Datadog, já com projetos em andamento, que é para observabilidade, monitoramento, APM, né, que é gerenciamento de performance de aplicação, então, para verificar vulnerabilidades em aplicações, né, um produto que está sendo bem interessante, integra também com a parte de com Microsoft, com AWS, enfim, com Red Hat, um produto bem completo. Do lado de cá, nós temos aqui para network, para security também, né, Fortinet, que inclusive trabalhamos com a TD Synnex para Firewall e outras soluções aí de segurança da Fortinet, e Rucos também com a TD Synnex em Wi-Fi e switches, né, gerenciadora na nuvem também, né, controladora, quer dizer, solução em nuvem, e gerenciamento de mobile, Workspace ONE, apesar que tem o Intune também na Microsoft, aí para quem já tem. Deixei aqui a parte de baixo de proteção de dados, porque eu vi que alguns perguntaram do Defender. Além do Defender, temos também aqui o SentinelOne, que é um antivírus de nova geração, assim como foi citado aqui o Carbon Black, o Silence, o CrowdStrike. Temos parceria com a SentinelOne e também o Kaspersky, ou seja, tem algumas opções que a gente pode analisar para, enfim, analisar o que vocês têm o que necessita de segurança em cada ambiente, fazer um trabalho consultivo para vocês. Eu deixei por último aqui a Vim, que é um produto que a gente já tem trabalhado bem há bastante tempo, inclusive vai ter o evento agora em setembro, a gente vai disparar também para vocês o convite para um evento presencial, apesar dele vai ser também transmitido, e a gente vai ter um espaço bem legal lá para recebê-los, né, presencialmente, com a gamificação, vai ser um espaço bem legal. E eu vou falar um pouquinho de Vim, mostrando um vídeo para vocês com um ataque de ransomware em 365, tá? Porque você tem uma série de recursos na Microsoft, que foi falado agora, Defender e outros internamente, que a gente consegue complementar considerando camadas diferentes de segurança, ou seja, você protege na Microsoft, protege eventualmente com outras soluções, e o Vim, ele permite fazer backup do 365, tá? Eu vou colocar isso agora. Só para não deixar de falar aqui também no final, acabei esquecendo, o Exagrid, que é um repositório de backup on-premises, para quem tem uma capacidade grande de dados e quer armazenar, né, os seus backups on-premises, tá bom? Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês. Ele não tem áudio, mas eu vou cantando aqui para vocês. Então, isso aqui é um ambiente diretamente né, tá online, inclusive, não é nem Outlook, né? E o cara recebeu aqui um phishing, aqui, um suposto aqui anti-spam pro, né? Ele clicou no link e... Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Isso. Aí ele clicou no link e ele permitiu que esse terceiro, né, que esse hacker acessasse as contas, né, tivesse acesso privilegiado na sua conta do 365, né? Feito isso, ele logicamente abriu as portas, por mais que você tenha Defender, qualquer outra solução, né? E não sabia, né, que naquele momento ele estava sendo atacado, né? A sua mailbox estava sendo atacado. Então, em questão aí de minutos, né? Todos os seus e-mails foram criptografados. E nesse caso, gente, por mais que você tenha recursos de proteção antes disso, né? O elo o elo, né, nesse caso, mais fraco na corrente, né, pode ser um usuário, né? Nesse caso, geralmente é o usuário. Então, a ideia do Vim Backup for 365, né, que é um produto que a gente trabalha, ele é licenciado anualmente, né? A gente pode depois explorar isso também junto, lógico, com a parte de licenciamento de Microsoft. A gente pode também desenhar projetos com vocês de maneira integrada, né, que a gente possa ter essa outra camada de proteção, né? Além, claro, das camadas aí originais da própria Microsoft, tá? Então, sempre segurança a gente tem que pensar, né, em camadas, tá? Como ficou pouco tempo para mim, eu não vou conseguir passar aqui nossas certificações, né, do time de serviços, né, não só serviços em geral que a gente faz, implementação, treinamentos, monitoramento de ambiente, enfim, vários serviços que a gente pode depois
explorar com vocês, né? Estamos aí também já no mercado crescendo bastante aí desde 2018, trabalhando bem forte aí, crescendo. Hoje a gente está com 34 pessoas aí no time, então, assim, é uma base bem importante para trabalhar, né, para vocês, já é uma consolidado. Vários clientes aqui em vários segmentos também, saúde, manufatura, energia e agro, serviços, finanças, educação, governo, tecnologia, enfim, né, não vai dar tempo de falar em tudo para vocês, que eu tenho que deixar um minuto aqui para o pessoal, e justamente eu estou com o tempo estourado, 11h29, e convido vocês a seguirem a nossa página no LinkedIn, no Instagram, enfim, consultar o nosso site, né, para a gente poder também continuar o contato aí com vocês, tá bom? Vou devolver aí para o pessoal da TD Cinex falar aí do fechamento, tá bom? Valeu, Kleber, obrigado. Gente, estou liberando agora aqui no chat o link para a pesquisa de satisfação. Tá, eu peço que vocês preencham aí, o link vai ficar disponível mais ou menos até meio-dia e meio, ou talvez um pouquinho mais. Preencham para que vocês participem do sorteio, tá? Todo o evento foi gravado, tá bom? O sorteio também ele será gravado e vocês vão receber a gravação no e-mail que colocar aí na pesquisa de satisfação, tá bom? Então vocês estarão recebendo a gravação do evento e a gravação do sorteio. Beleza, gente? Pessoal, quero agradecer demais cada um de vocês que esteve aqui com a gente, que esteve aqui conosco. Foi um tempo muito bacana, creio que agregou aí bastante conhecimento para vocês. O pessoal da Peace For está aí, ó, disponível, de braços abertos para receber todo mundo. Procurem eles, procurem bastante. A gente Isso manda o aí, brinde. O valeu. brinde quem ganhar vai receber em casa. Fiquem em paz. Depois a gente vai, até um complemento, a gente vai, para quem puder seguir o nosso LinkedIn, principalmente, que acho que a maioria está conectado, a gente vai divulgar lá também o sorteio, né? E marcar, né? No caso, quem até para a gente não correr o risco, a gente vai marcar a pessoa que ganhou lá também. Então acompanha aí nos próximos dias. Quando que acho que geralmente vai ser feito? Acho que no máximo amanhã, né? No máximo amanhã o É, pessoal já vai estar recebendo o e-mail com tudo. não, beleza. Tá bom? Gente, Daremos um obrigado retorno. mais uma vez. Pessoal da Pise aí, vocês foram incríveis. Muito obrigado Não, pela vocês que parceria. foram. Contem Obrigado com aos a clientes gente aí. aí. Muito obrigado ao pessoal que ficou aí firme com a gente. É, mais uma Não esqueçam vez, de preencher esse link, porque senão não vai concorrer, hein, isso, gente? é verdade, tem que preencher, hein, gente? Tem Ó, que preencher. lembra que só ganha na Mega Sena quem joga, tá? Quem sonha não ganha, É... não. Gente, obrigado. Tenham uma ótima quarta-feira, uma ótima semana. Se precisar, nos procurem. Estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Tá, se Agrade... alguém perdeu o link aqui, todo mundo tem contato nosso aqui também, a gente encaminha, a gente vai esperar aí um tempo aí para poder garantir que todos tenham preenchido, né? E para não deixar ninguém de fora aí também no sorteio. Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Gente, aqui do nosso lado era isso. Clebão, quer fechar aí? Não, basicamente é isso mesmo. Agradecer novamente. O Moacir até levantou a mão aqui. Aqui no caso, eu posso ficar mais um pouquinho aqui, o pessoal também, né? Eu sei que os clientes, na verdade, estão preocupados com o tempo de vocês, né? Sim, Tem às sim. vezes uma reunião aí às 11h30, mas a gente fica aqui mais um pouquinho para dar atenção aí para quem ainda puder ficar, né? Quem levantou a mão. Mas os que têm que sair, de novo, agradeço, né? A gente vai depois. Tranquilo, Moacir, beleza. De novo, a gente vai encaminhar aí. Outro convite, dessa vez presencial, mas com a possibilidade remota do Vinhon, próximo evento que a gente vai convidar vocês. Então, mantenham, quando vocês seguirem as nossas páginas, vocês vão ver que a gente está sempre atualizando aí dos eventos que a gente convida, tá? Basicamente é isso, tá? Obrigado a todos aí. Raquel, Carol, Valadão, Luiz, o pessoal aí. Obrigado mesmo. Bruno. Bacana, isso é verdade, que eu sigo a rede social dos caras aqui, hein? Eles estão sempre mantendo lá bem atualizadinho, é bem bacana. Legal. Valeu. Valeu, gente. Obrigada, Valeu, viu? gente. Obrigado. Um ótimo dia para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia. Legal. O Vinícius, temos cerca de 400. Tem algumas perguntas aqui que ainda vão ficar, vocês vão ficar aqui ainda, porque tem algumas perguntas no chat para Sim, Clebão, responder. a gente vai respondendo Legal. no, O no, no chat não chat vai conforme o morrer aqui, pessoal. não, né? Não, não, agora Ele não. fica. Beleza. A gente fecha ele um pouquinho mais tarde. Legal. Foi o Vinícius que fez uma pergunta aqui. Vinícius Baesso. Pessoal que ainda estiver aí, de novo, gente, tá? A gente vai ficar aqui um tempo ainda, tá?
O Thiago, você levantou a mão, queria escrever alguma coisa? Ou quer ativar o microfone? Inclusive, eu posso abrir seu microfone caso queira falar. Já permiti aqui, você Kleber, tá me pode. ouvindo? Oi, sim, tudo bem? Tudo bem. Eu não sei se seria mais essa conversa mais no pessoal, mas aí eu vi aí, eu fiquei interessado em uma situação. É o seguinte, aqui na minha cidade, eu tenho uma empresa de tecnologia, certo? Tá, E aí eu queria saber qual é a necessidade, eu achei interessante a situação do Office 365 e tudo mais. E tem uns clientes meus que têm esse interesse, correto? Eu legal. queria saber se tem essa possibilidade de fazer essa parceria, entendeu? Então, ótimo, não, acho que talvez não seja esse momento para a gente conversar sobre isso, mas eu queria Não, com até que passasse certeza. o meu contato para a gente, depois da reunião, quiser até me ligar para a gente conversar sobre isso, eu te agradeço. Perfeito. Você que está em Manaus, não é isso? Eu sou Manaus, Legal. exatamente. Deixa eu ver se está aqui. Estava aqui com a gente, mas já saiu o Wesley Rabelo. Você Conheço, conhece ele? conheço, Tá, você Wesley. tem o contato dele direto, né? Tenho. Legal. Pode chamá-lo, Tá, que aí ele já conversa com você sobre isso, tá? perfeito. Ele Da não, agora Tech, ele né? acabou saindo. Isso, pode falar com ele. Conheço, perfeito, show de bola. Aí Então ele tá já bom, vai, eu vou aí ele já conversar com ele vai. então. Aí talvez ele marque alguma coisa, a gente converse junto, mas o ponto focal aí, direto com ele aí lá, já localmente aí. Perfeito, show de bola. Beleza. Obrigado. Obrigado, Thiago. Pessoal da TD, estão por aí? Eu creio que os Eu que ficam. estou. Legal, que eu acho que os que estão aqui foram, de repente, acabou ficando aqui na sala, acho que não. Tranquilo, depois o Não pessoal fecha né? aqui o. Aham. Ou na realidade, talvez ainda. Acho que agora a gente já pode Sim. encerrar, né? Encerrar a gravação também, né? Não, acho que já está encerrada. A gravação A já gravação, acho que o parou. pessoal do marketing já parou. Maravilha, então. Obrigada, viu, Kleber? Então, obrigado a Mais uma vocês. vez. Eu acho que Hum, vamos até. Acho que é isso, né? A gente pode. Depois a gente conversa com todos aí juntos. A gente marca depois para falar à tarde aí ou amanhã. Maravilha, pessoal. Vou deslogar aqui também, então. Beleza. Beijão. Valeu, Obrigada beijo. mais Tchau, uma tchau. vez, Obrigada. pessoal. Obrigada. E aí, Diego? Tá aí? Tô sim. E aí? Passou ou não? Não, eu remarquei pra sexta. Ah, é? Achei que você ia fazer hoje. Não, eu remarquei pra sexta. Ah, então beleza. O Albert Então, ia fazer ainda, né? hoje o Albert deve estar voltando já. É, Acho que era às 8 dele. Não, sim. mas quero passar. Não quero reprovar, não. Já chega da 20, eu não consegui. Tô chateado ainda. Beleza. Então tá bom. Valeu. Deixa eu sair aqui também. Tchau, tchau.